Voltamos aqui com o próximo vídeo, continuando o nosso estudo do novo oráculo de Delfos. A gente já começa com a carta do juízo. E essa é uma carta muito interessante, mas antes de falar um pouco sobre ela, eu vou sugerir também um exercício, né? Que vocês peguem todas as cartas que foram estudadas até agora, separe do baralho, reveja as anotações e comece a responder perguntas do dia a dia. Conselhos, perguntas simples e objetivas, somente com as cartas que você estudou até agora. E aí vai acrescentando nesse exercício as próximas cartas. Isso vai ajudar também a você sentir, né, como que a carta vai conversar com você mediante a um assunto, seja ela um conselho ou uma resposta mais objetiva, tá bom? Então, esse é o exercício proposto. Então, vamos seguir aqui com a carta do juízo. Essa carta, é um afresco de Rafael Sanzio, aqui ele traz, né, a referência do artista. E nessa carta, ele está retratando uma cena muito conhecida de Salomão. Pelo menos, eu acredito que é. Que é quando duas mulheres, elas têm, né, elas são amigas, né, próximas, e elas têm um filho com a diferença de nascimento muito curta. Aqui no livro fala que são 3 dias de diferença entre um e outro. E uma noite, uma das crianças morre, amanhece morta, e nenhuma das mães assume que a criança morta é dela. E todas se dizem mãe da criança que está viva. Então, para resolver esse impasse, ambas vão até Salomão para que ele decida quem é a mãe da criança. Né? Não tinha exame de DNA, né, na época. O rei decidia. Então, o rei diz que nenhuma das duas vai ficar com a criança. Se a briga é tão importante assim, que se divida a criança em duas e cada uma fica com uma parte. E a mãe verdadeira, ela se revela, dando a criança para outra mãe, que ela prefere muito ver ela viva com uma outra mãe do que ver o próprio filho morto. E a partir disso, Salomão decreta que essa é a verdadeira mãe. Que o verdadeiro amor é aquele que abdica, né? E esse feito fez com que ele se tornasse muito famoso e conhecido pela sua sabedoria e pelo seu discernimento em relação à justiça. Então, a gente vê claramente, né? É um homem, um ceifador, né? Que pega a criança e corta, e uma que impede, ela olha para o lado implorando, por favor, não corte, né? Não mate essa criança. Então, essa é uma carta que ela vai trazer significados distintos. Ela pode falar tanto de uma resolução para uma situação complicada, ou ela pode falar também de uma resolução drástica, de algo que está obstruído, que está parado, que não tem solução. Tá? Então, é uma carta que fala de soluções que são assim, a nível superior, tipo, não é só brigar, precisa de uma solução inteligente para poder resolver isso que está parado. Tá? Então ela traz esse conselho. Palavras-chave dessa carta: mal-estar, preocupações, aflição, justiça e inquietudes. É uma carta que pode falar de assuntos judiciais? Sim. Se essa for uma questão, se esse for uma preocupação,
Essa é uma carta que pode sim falar de questões judiciais, mas também pode falar de problemas no sentido geral da vida, né? Problema do dia a dia. Então, seria essa inquietação e como que a gente faz para resolver da melhor forma esses conflitos. Então, esse seria o conselho mais indicado quando essa carta sai. Vamos para o próximo? Chegamos aqui com a carta do presente, o presente. Tá? Quando eu olho para essa carta, o presente, eu não associo a algo que chega, eu associo com o momento atual, né? O momento vivido, o presente, o aqui e o agora. Mas não é isso que fala no livro, né? Ele fala de chegada de algo, né? E a gente vê, né, essa mocinha lendo uma carta, talvez vendo de quem é o remetente. Não é uma imagem muito clara, né? Mas ela está ali prestando atenção e vendo o que está ali à frente dela. Então, nessa carta, ela fala que pode vir oportunidades como uma dádiva, como um presente, como algo muito bom, que é inesperado, porém prazeroso, né? Então, essa é a única carta que até agora ela fala do sentido invertido aqui no livro. Para você ver que esse oráculo ele não tem uma narrativa, regras do início ao fim. Cada um é de um jeito, né? Então ele fala de se vier invertido, talvez não seja um presente que você espere, talvez você tenha que pagar esse presente em algum momento, que nada é de graça. Pode ser, mas eu não trabalho com cartas invertidas e até agora nenhuma carta fala de carta invertida. E a gente já avançou bastante no estudo das cartas desse oráculo, então considere se você quiser, mas se você vê que ao redor das cartas tem cartas muito negativas, o presente talvez não seja um presente muito bom, talvez seja um presente de grego mesmo. Então você pode ver dentro do contexto da pergunta, dentro do contexto da situação e das cartas em volta. Então você pode botar esse significado, tá? Então ele fala que caso isso aconteça, é para se manter os olhos abertos, não é para aceitar tudo que vem. Mas caso seja algo bom, é importante ser grato, é importante ter essa visão de gratidão, tá? Então, palavras-chave dessa carta é chegada inesperada de dinheiro, por exemplo, novas amizades, uma dádiva do tipo espiritual ou um sucesso afortunado. E ficamos por aqui, até a próxima. E bons estudos!